Bom dia aí. Da última vez que nós conversamos, o último assunto que nós conversamos foi propriedades gerais de bases de funções discretas, uma base discreta de funções. Um conjunto de funções que eu poderia usar para representar uma função de onda. Eu fiz uma analogia para vocês com o sistema de coordenadas, né? Você tem I, J, K, eu uso para representar qualquer vetor. Então, da mesma maneira, eu posso ter um conjunto de funções no qual eu represento as funções de onda. Isso é chamado de base, né? E aí nós vimos várias propriedades dessas bases. Ortogonalidade, eu podia expressar a função de onda nessas bases, como que eu encontrava o coeficiente da função de onda em cada elemento da base, né? Esse foi o último assunto que nós vimos. Eu quero terminar esse assunto agora. Faltou, na verdade, um item daquele assunto. Faltou um item. E depois nós vamos ver hoje, nessa primeira aula, um conjunto de funções de base contínuo, não discreto, né? Se vocês se lembram, o nosso conjunto de base, nós fizemos, eram funções UI e J, né? Então você tinha N funções, as expressões eram de somas de I de 1 até N. Nós vamos ver depois, agora logo mais, funções em que, em vez de eu ter um índice I, em que eu somo, eu vou ter um parâmetro contínuo, em vez de fazer uma soma, eu vou fazer uma integral. Mas antes de chegar nesse ponto, eu preciso encerrar essa parte de funções, de base discreta de funções, e para isso eu vou falar de relações de completeza, mas eu preciso falar de funções delta. Eu preciso usar uma função delta de Dirac. E como vocês me falaram, a maioria não teve contato com essa função, acho que ninguém teve contato com essa função. Então eu preparei uma introdução relâmpago em função delta de Dirac. Tá? O livro tem um apêndice. O apêndice 2 do livro é só sobre essa função. Certo? Vocês podem depois dar uma olhada. Eu preparei uma introdução básica da propriedade fundamental da delta de Dirac, que é a propriedade que a gente vai usar mais. O que seria uma função delta de Dirac? Na verdade, ela não é uma função, né? A rigor ela é uma distribuição, mas em física você pode chamar de uma função, não faz muita diferença para nós, ou nenhuma diferença. Imagine que você tem uma função definida dessa forma. Tá? Você tem um parâmetro, uma função de x, que depende de um parâmetro epsilon. A função é o seguinte: de menos epsilon sub 2 a mais epsilon sub 2, ela vale 1 sobre epsilon. Fora disso, ela é zero. Então, a função de x depende de um parâmetro epsilon, de modo que para x entre menos epsilon sub 2 e epsilon sub 2, ela vale 1 sobre epsilon. E para módulo de x maior que epsilon sub 2, ou seja, para x maior e menor que menos, maior que epsilon sub 2, menor que menos epsilon sub 2, ela vai... Tá? Estou definindo, uma definição. Onde epsilon é um número positivo, real. Considere agora uma função f de x, uma outra função, qualquer, arbitrária, qualquer função, desde que seja bem definida em x igual a zero. Uma função qualquer que em x igual a zero ela tem um valor definido, ela não é infinita, né? Ela não é infinita, ela tem um valor definido. F de x igual a zero tem um valor definido, né? Se epsilon for pequeno o suficiente, eu posso escrever isso aqui, ó. Considere essa integral de menos infinito a mais infinito, delta de x epsilon, é a minha função delta, multiplicada por f de x, que é uma função arbitrária, integrada de menos infinito a mais infinito.
Eu quero resolver essa integral. Tá? Se epsilon for muito pequeno, o que eu posso fazer? Eu posso tirar f de x da integral no seu argumento f de x igual a 0. Concorda? Quando que eu posso tirar uma função? Quando que eu posso tirar uma coisa fora de uma integral? É constante. Se essa função, se eu tomar epsilon muito pequeno, suponha que a f de x é uma função que vem aqui. Qualquer. Não deve passar. Vou pegar uma só para confundir você. Qualquer valor. Essa é a f de x, função maluca qualquer. Suponha que eu falei que em x igual a 0, a f de x tem um certo valor aqui. Tá? Se eu fizer delta epsilon tender a 0, o que vai acontecer, se epsilon for pequeno bastante, nesse intervalo menos epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, o que vai acontecer com a f de x? Eu não posso diminuir epsilon a ponto de que nesse intervalo f de x não varie, praticamente não varie. Se eu quiser, o desenho não ficou nem muito legal, vou fazer um desenho mais. Ó, para esse intervalo, ó, f de x está variando. Tá? Se eu diminuir epsilon, né, aí a variação é menor. Se eu diminuir mais ainda, se eu puder diminuir epsilon quando eu quiser, vai chegar uma hora em que epsilon vai ser tão pequeno que naquele intervalinho f de x vai ser essencialmente constante. Ah, não é constante ainda, diminui epsilon. Não é constante ainda, diminui epsilon. Vai ter um valor de epsilon, se f de x é bem definida em x igual a 0, vai ter um valor de epsilon para o qual f de x vai ser essencialmente constante entre menos epsilon sobre 2 e mais epsilon. Concorda? Quando eu chegar nesse ponto, eu posso tirar f fora da integral com o seu valor f de 0. É uma aproximação. Ainda é uma aproximação. Ah, mas nunca vai ser perfeitamente constante. Tudo bem. Mas aproximadamente eu posso fazer isso. Se eu tiro f de 0 igual, todo mundo entende esse argumento? Quanto dá essa integral aqui agora? Quanto dá a integral de delta de epsilon, delta de x de epsilon entre menos infinito e mais infinito? Quanto dá a integral aqui? Dá 1. Claro que todo mundo dá 1. O que é integral de uma função? Geometricamente. Agora, quanto que é a área aqui embaixo? Quanto que é a área desse retângulo? Não. Vai? A área é a base dessa altura. Quanto que é a base? Quanto é a altura? Não. Tá. Não importa quanto vale a f, mas a área dá 1. Então essa integral dá 1. Portanto, essa integral dá f calculada de x igual a 0. Se eu tomar um limite em que epsilon tende a 0, essa função é chamada de delta de Dirac. No limite em que epsilon tende a 0, ou seja, isso que fecha, isso que vai para o infinito, porque se epsilon tende a 0, isso vai para o infinito, né? Isso que fecha, isso vai para o infinito, epsilon some. Obviamente, tomei o limite de epsilon tendendo a 0, epsilon vai sumir, eu arranco esse epsilon, essa função chamada, essa definição agora se torna a chamada delta de Dirac. Isso aqui já não é mais uma aproximação.
torna-se uma igualdade. Então, essa é a propriedade fundamental da função delta de Dirac. A integral dela, de menos infinito a mais infinito, multiplicada com uma função qualquer, dá a função calculada em x igual a zero. Essa é a propriedade fundamental. Tem outra, mas essa é a propriedade fundamental. Tá? Ah, mas se eu não estiver interessado em x igual a zero, mas quiser um x igual a um x0 qualquer, basta eu deslocar o argumento da delta. Porque a propriedade da delta é o seguinte: quando ela passa por x igual a zero, ela dá essa propriedade de extrair a função, o valor da função daquele lugar. Se eu fizer, em vez de x igual a zero, fizer x menos x0, quando ela passar por x0, o argumento vai dar zero e eu vou extrair a função em x0. Concorda? Então eu posso deslocar esse valor para o valor que eu quiser, simplesmente modificando o argumento da delta. Colocando, em vez de colocar delta de x, eu ponho delta de x menos x0. A hora que eu integro, quando x passar por x0, vai dar delta de zero, eu repito todo esse argumento, e em vez de ter f de zero, eu vou ter f de x0. Porque vai ser em x igual a x0 que a delta vai dar o seu efeito. Certo? Eu simplesmente desloquei o zero, desloquei o argumento da delta para dar zero onde eu quero. Certo? Essa é a propriedade fundamental da delta de Dirac. Propriedade fundamental dela. Vou estar usando essa propriedade algumas vezes. Alguma dúvida? Essa redução que eu fiz? Muito bem. Então vamos fazer a nossa primeira aplicação da delta de Dirac. Nós vimos na aula passada que se eu tiver uma base UI de funções, eu posso escrever isso aqui. Essa aqui é chamada minha relação de ortogonalidade. Uma integral em todos os espaços do produto escalar. Na verdade, isso aqui é o produto escalar, né? De UI com J é uma delta de IJ. Essa aqui é uma delta de Kronecker. Dos índices contínuos, índices discretos. Né? A delta de Kronecker, vocês estão mais familiarizados com ela. Né? A delta de Dirac, na verdade, é uma generalização da delta de Kronecker para índices contínuos. Tá? Mas a ideia é a mesma, né? Quando x igual a x0, ela vale 0, ela vale 1, né? Do jeito que eu escrevi aqui, ó. Quando x igual a x0, ela vale 1, não é que ela vale 1, né? Ela dá um valor diferente de 0, e quando x igual a x0, ela dá um valor diferente de 0, e quando x diferente de x0, ela dá 0. É a mesma ideia, mais ou menos, que tem por trás disso daqui, né? Só que em vez de ter x, tem o i, Isso aqui nós vimos na semana passada. Tá? Uma das últimas coisas que nós vimos na semana passada. A chamada relação de completeza expressa o fato de que o conjunto, o I, constitui uma base. A relação de completeza é isso aqui. Então, somatório em I, no nosso caso era N, né? Era de 1 até N que eu estava usando. Não é? Acho que era de 1 a N. Somatório em I de 1 a N, de UI em R, do I estrela em R', é uma delta de R menos R. Vou provar isso aqui para você. Tá? Mas essa daqui é a chamada relação de completeza. Esse tipo de relação, ela mostra que as funções do I são uma base. Essa é a relação mais forte para provar que esse conjunto de UI é uma base. Tá? Ela no fundo, essa relação garante que você pode expandir qualquer função na base do I. Vou provar isso para vocês na dica.